Pastor Paulo Júnior, você é covarde? Responde para mim, Pastor Paulo Júnior. Você é covarde? Porque o Silas Malafaia desafiou você para responder se ele era falso profeta ou não, e você simplesmente se silenciou. Eu sei que, sendo um homem prudente, um homem vigilante, o senhor não quis descer na rinha baixa das polêmicas inúteis para ficar digladiando com ele como dois galos de rinha. Talvez o senhor tenha pensado que iria dar um enorme exemplo diante de todos aqueles que admiram o seu trabalho, mas acontece, Pastor Paulo Júnior, que o senhor deixou passar uma oportunidade fantástica de desmascarar o Silas Malafaia, de tirar a máscara dele, porque ele é um falso profeta. Ele se vendeu para a teologia da prosperidade, trazendo pastores falidos norte-americanos para o Brasil para enganarem o povo, com teorias de semear sementes para colher frutos milionários mirabolantes. Então, Pastor Paulo Júnior, por que você se acovardou? O que foi que Judas nos disse? Ele disse para nós batalharmos pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, Pastor Paulo Júnior, não seja covarde. Faça um vídeo expondo ponto por ponto dos erros do Silas Malafaia, porque o senhor tem um grande alcance. Então, o Silas Malafaia ofende de forma terrível, de forma humilhante, com muita calma, como um servo de Deus, responda a ele, abra os olhos daqueles que estão sendo enganados e iludidos lá na igreja dele, porque o pastor Silas Malafaia é um falso profeta, e ponto final. Não há o que questionar quanto a isso. Ele, no começo da sua fé, no começo da sua carreira religiosa, ele era um homem que pregava o evangelho bíblico, o evangelho profético, mas com o passar do tempo, pela soberba, pela arrogância, ele se deixou iludir, assim como Lúcifer, um dia, lá no paraíso. Então, Pastor Paulo Júnior, se eu fosse para a mesa de debate com Silas Malafaia, eu iria ponto por ponto questioná-lo, rebatê-lo numa apologia sã da palavra de Deus, iria desmontar todos os argumentos dele. O senhor tem a capacidade de fazer isso. E não se intimide se ele quiser processá-lo. Por quê? Porque se ele quiser processar, certamente ele vai perder a questão judicialmente. Então, Pastor Paulo Júnior, não seja covarde. Porque o senhor é um homem corajoso, um homem que faz a diferença. Quando eu era pequeno, os pastores da minha geração, que não eram homens dinheiristas, homens de jejum e oração, todos eles pregavam o mesmo evangelho, eles defendiam a fé. Então, Pastor Paulo Júnior, com o passar do tempo, os pastores desta nação, os líderes e os pregadores se desviaram por amor ao dinheiro ou por amor ao status para não perder membros para terem igrejas cheias. Eles se venderam ao Deus Mamon ou ao modernismo, ao pós-modernismo em que estamos vivendo, que tem conquistado tantas pessoas. Então, Pastor Paulo Júnior, quando Silas Malafaia novamente desafiá-lo, não se acovarde. Não se acovarde. Responda a ele, ou talvez num hangout, ou num vídeo. Porque se ele me desafiasse, eu não correria, eu aceitaria. Ele tem muito conhecimento, mas nós também temos a sabedoria de Deus. É Deus quem nos ilumina. Ele pode vir com as suas falácias, com seus subterfúgios teológicos, com seus sofismas, mas nós temos o Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo disse que não era para nós preocuparmos-nos com o que nós haveríamos de falar quando nós estivéssemos diante dos adversários, porque o próprio Espírito Santo de Deus nos iluminaria. Então, Pastor Paulo Júnior, continue exercendo esse seu trabalho maravilhoso. O senhor não é o único nesse país. Existem milhares de anônimos neste país que estão batalhando pela fé que uma vez por todas for entregue aos santos. Eles estão no silêncio, eles estão no anonimato, mas eles estão batalhando. Quando alguém se levanta como verdadeiro profeta na igreja de Deus, eles têm os seus ministérios queimados, eles são expulsos das igrejas. Não que o pastor e os obreiros chegam para ele e dizem, a partir de hoje você não prega mais aqui, nós não queremos que você seja mais nosso membro. Não, eles vão cortando as oportunidades, vão perseguindo, fazendo reuniõezinhas secretas no calar da madrugada e vão fazendo com que os verdadeiros profetas fiquem calados. Então, Pastor Paulo Júnior, continue assim, e quando o Silas Malafaia ou qualquer falso profeta, Edir Macedo, Marco Feliciano, que eu também vou fazer um vídeo sobre o falso profeta Marco Feliciano, como essas pessoas enganam tanta gente e as pessoas não veem. Mas o Senhor, então, continue defendendo a fé e nunca se desanime. A paz do Senhor. Amém.